A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Ademilson, da Assembleia de Deus no Brasil, ou do Brasil, ou no Brasil. Não importa a questão religiosa, importa passar algo importante aos meus amados irmãos. Veja, por favor, a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, quando o nosso mestre Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, ele nos diz esta palavra descrita pelo seu apóstolo Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela, a porta da perdição e o caminho da perdição. E porque estreita é a porta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Meus queridos e amados irmãos, queridos de Deus, amados de Deus, peço-vos, por amor do Espírito Santo, alguns minutos de vossa atenção. São poucos que encontram o caminho da salvação e a porta da salvação. E diz a Bíblia pelo Senhor Jesus, através do apóstolo Mateus, que a porta da salvação é apertada, ou seja, é difícil de entrar por ela, né? É preciso se esforçar para entrar na porta, porque ela é estreita, você não entra fácil. Nas construções, padrões em nossa nação, nosso cotidiano aqui, temos alguns padrões que são portas principais. O padrão é 80 centímetros. Há pessoas que fazem maiores, mas o padrão é 80. As portas para quarto, o padrão é 70 centímetros por 2,10. E a porta para o toalete, o banheiro, é 70 por 2,10. É a mais estreita. E é que nós realmente passamos com o corpo mais próximo às laterais da porta. Porém, ainda passamos com uma sobra de espaço. Porém, a porta da salvação, ela é estreita. Passamos apertado por esta porta. Isto tem um sentido espiritual. Isto nos chama a atenção de que a salvação não é uma brincadeira. A salvação não é algo fácil
nem tampouco algo banal que se decide, eu vou ser salvo e pronto. Não, não é tão simples assim. Jesus está nos trazendo uma palavra dura aqui, né? Que a porta da salvação é estreita. E ele persiste em dizer, prossegue em dizer, e apertado, estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Estreito e apertado, estreito, estreita a porta, apertado o caminho. Ou seja, dificuldade, lutas, perseguições, calúnias, injúrias por causa do Evangelho. Levar a cruz, renúncia. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me no caminho apertado, estreito. Siga-me com a sua cruz, atravesse a porta estreita com a sua cruz. Imagine passar por uma porta estreita com uma cruz imensa, pesada. Então, ele nos traz uma mensagem de que a salvação é algo que não é fácil, que é necessário renúncia mesmo. É necessário tomar o reino de Deus à força. O que é isso? Será que seria autojustificação? Ou seria a dedicação àquilo que nos é dado gratuitamente, que é a graça de Deus? Bom, eu recebi a graça de Deus, eu estou salvo, eu vou para minha rede e vou ficar me balançando e louvando e adorando a Deus. Seria muito fácil, né? Se fosse essa a interpretação. Estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou a uma praia e vou colocar minha sunga de praia, né? E levarei minha família, né? E todos ficaremos ali seminus, junto a pessoas seminuas, e tem até locais de total nudez, né? Campos de nudismo, né? Mas está tudo bem porque somos salvos. Será isso? Eu vou continuar uma vida medíocre, uma vida sem virtude de Deus, sem poder de Deus, mas eu sou salvo. Mas eu frequento uma instituição evangélica, mas o meu pastor me disse que está tudo bem, que é só eu seguir assim, é só eu frequentar e contribuir com a minha instituição religiosa e está tudo bem. Mas não. O caminho da salvação é apertado e estreita é a porta, e se entra pela porta com a cruz. É com a cruz que se entra. E apertado é o caminho. E o caminho apertado é trilhado com a cruz, com aflições, com coroas de espinhos. Muitas das vezes com doenças, às vezes com falta de pão material.
Às vezes Deus nos prova nesse sentido, que precisamos de que alguém nos socorra e da parte de Deus, nos venha prover o pão. Ah, mas só se estiver em pecado. Não. No mundo tereis aflições. Tome a tua cruz e siga-me. Encontre a porta estreita. Eu quero te dizer que a primeira questão é encontrar, porque a Bíblia, pelo Senhor Jesus, ela diz que são poucos que encontram a porta estreita e o caminho apertado. Já em questão a porta larga, Jesus diz, são muitos que entram por ela, ou seja, uma multidão resolve entrar pela porta larga. Quem não quer facilidade? Quem não quer vida boa? Quem não quer filé mignon? Quem não quer ter tudo de bom e do melhor e sentir-se prazerosamente nesta vida? Quem não quer? Não é pecado. Porém, primeiro nós temos que entender que a salvação do Senhor é algo preciosíssimo e que nós temos que levar a nossa cruz, temos que renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso orgulho, que às vezes impede de perdoar ao nosso próximo, porque nos achamos tão importantes que não podemos perdoar o pecado do nosso próximo, mas queremos ser perdoados por Deus, que é Santíssimo. Temos que renunciar à avareza, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o pecado pelo Senhor Jesus. E muitos confundem esta questão. É o amor ao dinheiro que é pecado. Agora, o dinheiro não é pecado. Quem trabalha e consegue adquirir o seu dinheiro, o seu sustento para a sua família e até mesmo conforto, né? Sendo da vontade de Deus, é bênção. Mas o caminho é apertado, a porta é estreita. Crente que não tem luta, que não passa dificuldade na vida, que não passa por provas ou de um jeito ou de outro, uns com doenças terríveis e as pessoas perguntam, mas como é servo de Deus? Outros com perseguições terríveis e perguntam como é servo de Deus. Outros com problemas sérios familiares, apesar das orações e orações e orações, e perguntam como é servo de Deus. Outros com doenças que duram toda a peregrinação da pessoa na terra e perguntam, onde está o teu Deus? A mim já me disseram isso e eu disse apenas, bendito seja o nome do Senhor, tanto na dor quanto na alegria. Gostaria apenas para terminar de deixar uma ilustração para todos. Existe um casal de crentes que são caluniados durante muitos anos, principalmente nesse país que se chama a terra de Veracruz, terra de Barzilai, terra do pau-brasil, e hoje estão querendo que seja terra das trevas.
mas Deus não vai permitir enquanto não for o tempo. Amém. E esse casal de crentes chama-se João de Barros e Maria de Barros. João de Barros e Maria de Barros são caluniados. E também há uma desinformação sobre a irmã Maria de Barros. A irmã Maria de Barros não lhe é dada o reconhecimento do seu trabalho na obra, porque muitos há que pensam que a casa do João de Barros é feita apenas pelo João de Barros, pois não, os ornitólogos, os que estudam o comportamento do crente João de Barros e da crente Maria de Barros, eles nos trazem a informação de que o ninho deste casal de crentes é construído em conjunto pelos dois passarinhos, os dois crentes, o João de Barros e a Joana de Barros. A Joana diz: João, olha, tá para vir os ovinhos aí. Tá para vir os ovinhos. E o João, olha, então vamos preparar o nosso ninho. Então, o João e a irmã Maria de Barros, crentes obreiros fiéis na casa de Deus, missionária Maria, obreiro João, eles verificam um local aonde o sol não bata diretamente na porta do ninho. Quando eles entendem que aquela direção que vai ficar a porta do ninho pode ficar de frente para onde o sol bate com força, né, pela manhã e pela tarde, ou o meio-dia, então eles colocam a entrada do ninho de acordo com que não fique direto de frente para o sol, para que os seus filhotes, os seus filhinhos, não sejam prejudicados pelo sol, recebam o calor do sol, mas não sejam prejudicados pelo sol. Então eles conversam e planejam a sua casa, e também eles observam o vento. Se em determinado local há incidência de muitos ventos, João e Maria, os dois crentes obreiros, eles procuram outro lugar, né, que o vento, mesmo que passe, mas não passe tão forte, e a direção do vento seja favorável para que não venha o vento a derribar a sua casa com os seus filhos. Mas há uma calúnia, além dessa falta de informação, que a irmã Maria, ela é muito participante. 50% da obra do João é da Maria também, né? Então, eles constroem a sua casa, e então surge um crente chamado crente bem que vê. O crente bem que vê é aquele crente que mal viu qualquer coisa que parece ser,
e ele nem sabe, nem vai confirmar se é, mas ele já sai dizendo: bem que vi, bem que vi. Não é o bem te vi, não, tá? É o crente bem que vi. Esse crente bem que vi, ele chega na congregação e já entra com uma calúnia contra a irmã Maria de Barro, quando já os seus filhotes já são nascidos, né? Mas ele entra com uma calúnia. E ele entra logo, ele já sabe para quem ele vai direcionar essa calúnia dentro da congregação. Ele chama o crente, chamado crente Pombo Correio. E diz: Pombo Correio, bem que vi, a irmã Maria traiu o irmão João. E o irmão João fechou ela dentro de casa, para que ela morra dentro de casa. Esta é a notícia que se espalha através do Pombo Correio e do Bem que vi. Porém, os estudos feitos sobre a casa do irmão João de Barro e da irmã Maria de Barro diz que, se você olhar de frente para a casa deles, você não encontrará a porta. Você precisa olhar de lado, lá no canto, uma pequena passagem aonde passa apenas um crente só por vez. É a porta estreita do ninho. Aleluia, a porta estreita. Então, o bem que vi não viu que a porta não tinha sido fechada, mas ela tinha sido planejada para que apenas um pássaro passasse, e assim o inimigo, a serpente, não invadisse a sua casa. Assim tem que ser o crente fiel. A sua casa deve ser uma casa onde não haja brecha para a serpente entrar na sua casa. Não haja chance de a serpente entrar na sua casa. Então eles fazem uma entrada estreita, uma porta estreita e no canto do ninho. Então o bem que vi não viu a porta e saiu a espalhar para o Pombo Correio. Também há uma outra calúnia, além de adultério da irmã Maria de Barro, que o bem que vi já fala para o Pombo Correio: olha, ela tem que ser disciplinada urgentemente, vamos procurar o pastor. Só que, na verdade, alguns bem que vi dizem até que encontram lá dentro pássaros que parecem ser com a irmã Maria de Barro. Mas na verdade é que a casa dos irmãos, quando eles se mudam da casa e deixam vazia, outros pássaros fazem ninho ali. E também pássaros cansados e velhos, que já não podem caçar, entram na casa dos irmãos João e Maria de Barro e ficam ali até morrer, porque não conseguem mais caçar. E às vezes o próprio irmão João e a irmã Maria, ou quando não podem mais caçar, já estão velhos, ficam ali, né? Então há essa calúnia contra esses dois obreiros da história da igreja e que se repete hoje. Então são esses corpos que são encontrados
primeiro que pode ser de um crente João de Barro ou de uma crente Maria. Só que nunca se provou que era a irmã Maria. Também nunca se provou, não se pode provar, né? Somente a lenda, né? Que o bem que vi de lenda tornou calúnia entre a igreja, que a irmã Maria teria traído o irmão João. E também o bem que vi disse que o irmão João, na sua fúria ciumenta, fechou a porta do ninho, pois ele não viu a porta do ninho, para que a irmã Maria viesse a falecer. Porém, como já dissemos, o ninho, a porta é no canto e é estreita. A minha casa mesmo, se olhar de frente, nós não vemos a entrada. Eu preciso olhar de lado para que eu veja a entrada. E isso quer dizer, né, na vida espiritual, e que é o zelo pelas coisas de Deus, entrar pela porta estreita. A nossa casa tem que ser uma casa de porta estreita, para que nós não venhamos abrir a porta para o mundanismo em nossa casa, em nossa vida espiritual e também na vida de um casal cristão. A porta não esteja aberta e nem a vista para o inimigo, para a serpente. Outra questão é que insetos, quando João e Maria, os obreiros de Deus, se mudam, também insetos usam de barro para fechar a entrada ali e ali fazer também o seu ninho por algum tempo. Então alguns encontram a porta fechada, né, que conhece, que olham lá no canto. Alguns pássaros encontram a porta fechada e dizem que foi o João que fechou, mas na verdade são insetos que fecharam e não o irmão João, né? E porque os insetos, como a abelha, por exemplo, usam barro também para fechar a casa e ali fazer uma colmeia por algum tempo. Então os pássaros que são encontrados mortos ali não é a irmã Maria de Barro e nem o irmão, e nem se pode provar que é o irmão João de Barro, a não ser que ele esteja velho, já cansado e sem condições de caçar. Então vem duas calúnias: adultério da irmã e assassinato pelo irmão João de Barro. O bem que vi vai correndo e começa a procurar a quem dizer, e encontra o crente, o pombo-correio. O pombo-correio, ele sai a propagar uma falsa notícia, que diríamos hoje, esta palavra tão dita, né? Fake news, notícia falsa. E eles tentam chegar até a direção da igreja, até o pastor, mas quando o pastor é pastor de verdade, o nome do pastor chama-se Pastor Trinca-Ferro. E esse pastor Trinca-Ferro é importante que haja na igreja. E quando ele começa, o pombo-correio, a espalhar a outros crentes, ele encontra também crentes que são pombo-correio como ele, e disseminam falsas notícias, calúnia, difamação contra este casal.
Mas o crente trinca-ferro, o pastor trinca-ferro, que muitos acham que ele é grosseiro, que ele não poderia pregar certas questões na igreja, trazer certas questões na igreja, mas o Espírito de Deus que está sobre ele logo discerne que o crente pombo correio está trazendo uma notícia falsa e ele sim precisa ser disciplinado juntamente com o crente bem que vê. Essa ilustração nos traz uma ideia do que muitos sofrem calúnias em instituições religiosas, calúnias que mal se provam, e muitos pastores que não têm visão de Deus acabam por expulsar e por manchar a honra de obreiros e obreiras de Deus por calúnias e difamações inverídicas, e que sequer estes que se dizem pastores procuram saber se o pombo correio e o bem te vi ou bem que vi, esses dois crentes, se realmente eles podem provar e viram alguma coisa, né? Quando se procede a questão, então o pastor vai até o casal e procura saber se aquilo realmente é verdade. As questões, não estamos falando já de adultério e assassinato, mas de qualquer pecado que um crente é acusado, o pastor, que é o pastor das ovelhas, que ama as ovelhas, deve procurar estas ovelhas e procurar saber o que está vendo, se procede a informação, porque a informação está sendo propagada de forma rápida pelos crentes bem que vi e o crente pombo correio, né? E na maioria das vezes são calúnias e difamações. Quando não, o crente bem que vi e o crente pombo correio, em vez de sair disseminando essas falsas notícias, ou mesmo que tenham algo de verdade, deveriam orar a Deus, colocar os seus bicos no pó e ir até o crente pastor da igreja, que seja um pastor trinca-ferro ou não, mas dizer, procurar saber o que está havendo com os irmãos e não sair disseminando falsas notícias, calúnias que ferem a alma dos crentes, e muitos fracos acabam até caindo na fé e depois, para se reconciliar, tem grande dificuldade. Então, cuidado, vamos ter cuidado com os nossos irmãos, cuidado com as calúnias, cuidado com os crentes bem que vi. Eu tenho certeza, eu vi. Você viu mesmo? Não, eu vi. Então me mostre lá, vamos lá conversar com o irmão. Não, mas aí eu não posso porque... Não, vamos lá.